Eu quero um relacionamento saudável. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é um relacionamento saudável pra ti? Aí muitas pessoas vão dizer, é um relacionamento que não seja como os meus anteriores, que não seja com os mesmos padrões que eu vivi nos relacionamentos anteriores. E isso parece muito lógico, é óbvio. A gente quer sempre algo melhor, a gente quer algo que não toque nas nossas feridas. O problema é que isso ainda é raso, e mais do que isso, simplesmente saber que a gente não quer repetir os nossos relacionamentos do passado deixa o foco da nossa mente no passado. A nossa mente ainda está direcionando a atenção para aqueles padrões, para aquelas relações. Então, quando a gente pensa em relacionamento, vem logo todos aqueles padrões. Se eu te disser agora, não pensa num elefante, no que tu pensou? Pois então, quando você pensa apenas em não repetir um padrão, a tua mente está com o foco naquele padrão. Eu não quero me sentir assim. Eu não quero mais ser abandonada. Eu não quero mais ser traída. Eu não quero mais. O foco continua na dor. E a nossa mente não seleciona o que é bom e o que não é bom. Tem vários vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal. Por isso a gente precisa dizer exatamente o que a gente quer. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou compartilhar uma técnica que ela é muito divulgada como uma técnica de manifestação. Só que quando a gente fala de manifestação, a gente às vezes entende que tem alguém fora que vai nos trazer aquilo que a gente gostaria porque nós somos boazinhas e merecemos, mas não é sobre isso. Eu vou falar sobre a lista de manifestação de um relacionamento saudável. Como usar essa lista para realmente viver esse relacionamento saudável que tu tanto gostaria, e vou ressignificar. Vamos mudar essa ideia de que essa é uma lista mágica. Não é uma lista mágica. É uma lista para que você se alinhe com essa realidade onde já existe esse relacionamento saudável. Em vez de deixar tua mente focada nos padrões negativos, focada naquilo que tu não quer mais repetir. Então, duas coisas que eu acredito que a gente precisa ter muito claro é que essa lista, primeiro, não é uma lista mágica que a gente vai mandar para o universo e aí vai voltar aquela pessoa como um presente batendo na nossa porta, porque isso nos tira de um poder tão grande que a gente tem, que é o poder de cocriar a nossa vida. E a gente dizer para a vida, é isso que eu quero viver. Quando a gente entende que existem infinitas possibilidades, é como a gente pegar o nosso carro para ir em algum lugar, só que não saber para onde a gente vai. E existem infinitas possibilidades. A gente pode ir no mercado, a gente pode ir no shopping, a gente pode ir para o curso, a gente pode ir para a praia, a gente pode ir para a serra, a gente pode ir para vários lugares. Se a gente não diz para onde a gente está indo, a gente fica perdido, ou a gente vai sempre para o mesmo lugar. Aposto que isso já aconteceu contigo. Comigo, assim, já aconteceu bastante de sair de casa e aí tu não ter planejado para onde tu ia. E aí tu acaba indo para o mesmo lugar. Ah, não sei para onde eu vou, então eu vou para o mesmo lugar. Ou tu vai escolher alguma coisa para comer. Ah, não sei o que eu vou comer. Eu e o Lucas, quando a gente não sabe o que a gente vai comer, é certo que a gente vai comer pizza. A gente não pensa, ah, eu quero comer alguma coisa diferente, quero uma janta diferente. A gente acaba na pizza. Porque é aquele caminho que é o comum, que é o familiar, que é o que a gente sempre vai. Só que diferente da pizza, para nossa mente, muitas vezes o familiar não é algo que é bom, que é o que a gente tanto quer, que é o que a gente tanto deseja. O familiar muitas vezes é um lugar desafiador, é um lugar onde as nossas feridas são tocadas, onde as crenças se manifestam, as crenças limitantes se manifestam. Então, entendendo que existem essas infinitas possibilidades, eu percebo que alguém precisa escolher. E a gente tem uma tendência dentro do inconsciente coletivo a achar que algo fora vai escolher e vai mandar o melhor pra gente. Só que não é assim. É a gente que escolhe, é a gente que precisa dizer, vida, eu quero isso daqui. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo onde ela falava assim, quando você diz um sim, quando você determina algo dentro de ti, a vida move todas as energias possíveis para que aquilo ali aconteça. E isso não é mágica, é porque a gente dá o foco para algo. Se eu não dou o foco para algo, eu fico que nem a Fernando Lucas que acaba sempre na pizza. Então, primeiro de tudo, a gente desmistificar. A lista não é uma lista mágica que algo fora vai dizer, ah, ela merece, então eu vou levar isso daqui para ela. Segundo ponto é que essa lista também não é uma lista para que você passe a julgar quem se aproxima de ti.
Então, uma vez eu comentei sobre essa lista para uma pessoa e ela disse assim: "Ah, eu conheci uma pessoa, só que essa pessoa não tinha isso, isso e isso". E aí ela descartava. Então é como se conhecesse a pessoa, pegasse a lista: "Ah, não, não, sim, isso aqui tem, isso aqui não tem. Ah, então pode ir embora porque não tem isso daqui". Não, também não é uma lista para que você comece a julgar a pessoa de acordo com aquilo que está escrito. Então, por que afinal fazer essa lista? Antes disso, se tu não me conhece ainda, eu me chamo Fernanda Mota, sou terapeuta holística, terapeuta multidimensional, trabalho com a reprogramação mental. Não tinha me apresentado até então, mas é isso, a gente foi no flow. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa teu like. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento, autoestima, lei da atração, relacionamentos saudáveis. Então, se tu já te conectou, fica por aqui, será muito bem-vindo. Eu já disse que a lista de manifestação não é algo mágico, nem uma lista de exigências para julgar aquele que aparece. Então, o que é a lista de manifestação? Ela é um guia interno, um orientador. É como a gente sair de casa e colocar no GPS onde a gente quer chegar. E pode ser que esse caminho até lá seja fluido, seja fácil, ou pode ser que daqui a pouco fure o pneu do carro, ou a gente lembre que tem que passar em algum lugar, ou a via que a gente ia andar tá trancada e a gente tem que seguir por outro caminho. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E o que isso significa quando a gente está manifestando um relacionamento saudável? Então eu vou trazer a minha história. Hoje eu vivo um relacionamento saudável, sou noiva, em breve, rezem aí, mandem boas energias, teremos o casamento, mas vivo essa relação saudável. E algumas pessoas podem até olhar e pensar, nossa, que sorte. Não, gente, não foi sorte, não foi sorte. Eu já vivi relacionamentos muito desafiadores, com padrões muito desafiadores, até que eu descobri esse mundo do autoconhecimento, esse mundo da metafísica, esse mundo da lei da atração, e eu entendi que eu não precisava ficar vivendo aqueles mesmos padrões. Então, uma das coisas que eu fiz foi escrever, sim, a minha lista de manifestação. Esse decreto do que eu quero viver dentro de um relacionamento. Como eu quero me sentir, já anota isso, tá? Como eu quero me sentir, como eu quero que sejam as conversas dentro dessa relação, como eu quero que sejam os valores dessa pessoa, como eu quero que sejam os valores nossos juntos. Eu quero uma pessoa que sonha comigo, que cresce junto comigo. E às vezes a gente supervaloriza algumas coisas que são tão rasas. E quando a gente para fazer essa lista de manifestação, a gente entende realmente o que importa. Porque às vezes a gente quer, eu quero alguém que já tenha uma estrutura física bem consolidada. E pode ser que essa pessoa não tenha essa estrutura física ainda bem consolidada, mas seja uma pessoa que tenha valores, princípios parecidos com os teus e que esteja buscando desenvolvimento. Para mim, isso é o mais importante, porque de nada adianta ter uma pessoa que tem lá uma estrutura física pronta, mas é uma pessoa que reclama de todo mundo, é uma pessoa que reclama da vida, é uma pessoa que não busca se desenvolver. É bem possível que essa relação termine indo água abaixo. Então, como eu quero que essa pessoa olhe para a vida? Como eu quero ser tratada? Como eu quero que essa dinâmica aconteça? Isso é super importante de estar dentro dessa lista. E depois de escrever essa lista, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, essa lista você guarda. Guarda porque ela se torna uma bússola, para que você volte para lá e perceba, é aqui que eu quero chegar. Depois dessa escrita, a gente vai conseguir fazer um exercício que eu vou chamar assim de separar o joio do trigo. A gente vai conseguir identificar o que a gente quer e o que se apresenta hoje. O que eu desejo, quais as crenças eu preciso ter e quais as crenças, feridas e padrões eu carrego hoje. E fazer esse trabalho interno. Então lembra que eu comentei sobre a minha história. Depois que eu escrevi a minha lista de manifestação do meu relacionamento ideal, eu fui viver a vida de uma forma mais consciente. Eu comecei a investigar. Por exemplo, eu escrevi que dentro da minha relação tinha uma comunicação leve, clara. Só que eu carregava dentro de mim dificuldade de expressar minha vulnerabilidade.
como que eu ia manifestar um relacionamento que tinha comunicação leve, positiva, saudável, se eu tinha dificuldade de expressar minha vulnerabilidade, de me comunicar. Então eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Eu escrevi que dentro desse relacionamento a gente conversava e conseguia resolver com leveza. E aí eu percebi que todos os meus relacionamentos passados tiveram brigas, muitas brigas. Então eu pude ver que dentro do meu subconsciente existia a crença de que relacionamento tinha briga. E através da cura, da reprogramação mental, eu trabalhei essa limpeza, essa liberação de crenças, de padrões que impossibilitavam que eu fosse aquela. Gravem isso, tá? Que eu fosse aquela pessoa que já vivia aquele relacionamento saudável. Existem muitas pessoas que falam sobre a cocriação da realidade. Então, se eu for citar um aqui, vai ser pouco. Mas todos eles falam sobre já existir as realidades, todas as realidades possíveis. Então, essa realidade onde a Fernanda vivia um relacionamento saudável já existia. Só que eu não estava alinhada com ela. Por quê? Porque eu carregava conteúdos internos, e aqui eu falo sobre crenças, padrões, dinâmicas de feridas emocionais que não correspondiam a essa realidade. Então me deixava presa a uma realidade que não era a que eu queria viver. Só que para isso, primeiro de tudo, eu precisava saber qual eu quero viver. E sabendo qual eu quero viver, eu começo esse processo de curar aquilo que me prende nessa outra realidade, para que eu possa ir me alinhando e então viver essa realidade que eu desejo. É um processo que inicia com dizer o que eu quero, é me firmar no que eu quero, o que eu quero viver. E se engana quem pensa assim: ah, eu nem vou olhar para essa área, eu nem vou pensar nisso, e no momento que for para aparecer, vai aparecer. Por que se engana? Porque essa pessoa permanece com as mesmas questões. Então, se você está querendo viver um relacionamento hoje ou não, não, hoje eu sinto que é um momento mais de eu viver um luto, eu olhar para essas emoções de algum fim que aconteceu recente, tudo bem. Mas não deixa isso na mão do destino. Quando você se sentir pronta, comece a dizer para a vida o que você deseja. E isso não só na área de relacionamentos, mas todas as áreas. Porque quando a gente não diz onde a gente quer chegar, e não é qualquer lugar que serve, tá? É uma mentira de que qualquer lugar serve. É o lugar familiar. A gente fica presa nos mesmos ciclos. Quando eu não digo o que eu quero, eu fico presa nos meus ciclos. Quando eu digo o que eu quero, eu começo a me alinhar com essa nova realidade. Porque quando a gente diz para a vida o que a gente quer, a vida manda o caminho para a gente chegar lá. E pode ser que tenham pessoas que façam parte desse caminho, mas não sejam a linha de chegada. Então, o ato mais sábio que a gente pode ter quando a gente conhece alguém é se questionar o que eu tenho para aprender, o que a vida está vindo me mostrar a partir dessa relação. E não se perguntar, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Porque afinal, o que é dar certo? Daqui a pouco aquela pessoa está vindo para te mostrar uma parte tua que precisa de cura, e quando você cura, você se alinha com aquela realidade desejada, com aquele relacionamento que você deseja. Então, dê o objetivo, faça a lista de manifestação, se abra para o processo de se transformar, se desenvolver, se curar, até porque é tão bonito esse processo, porque além de nos alinhar com uma relação mais saudável, a gente cria uma relação mais saudável com a gente mesmo. E a partir de viver esse processo de forma consciente, buscando ajuda se necessário, eu estou aqui. Você se alinha com essa realidade que já existe, onde você vive uma relação saudável. Eu espero que esse conteúdo tenha chegado num bom momento, que tenha levado uma luz para o teu caminho. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários qual o teu maior insight a partir desse vídeo, qual a maior percepção que veio, intuição que veio, que eu quero saber. E eu fico por aqui, mas até o nosso próximo vídeo.